Vamos começar hoje com Saturno. O que não estou gostando muito é que vocês estão muito presos ao que está escrito nos livros. E tudo bem, é bom ler o que está escrito nos livros, mas tem que entender o princípio do planeta. Se vocês não fizerem assim, vão ter muita dificuldade na hora de precisar interpretar um mapa. Vocês vão ter que, a vida toda, correr para os livros. E isso, sem entender o porquê, o que está escrito nos livros, o porquê disso. Então, falando agora de Saturno, a palavra-chave de Saturno é estrutura. Estrutura. Ele controla no nosso corpo, ele controla a pele e os ossos. Quer dizer, a nossa pele é o limite externo do corpo e os ossos é o limite interno dos ossos. Então, o Saturno é a estrutura da nossa personalidade, a estrutura social, a estrutura social. Então, tudo aquilo que tenta fugir da estrutura social, ele combate, quer dizer, ele não aceita. Porque é a mesma coisa como você querer que o teu sangue flua fora do corpo. E isso não é. Quer dizer, Saturno procura manter a estrutura interna e externa de uma forma completa. Por isso, aqui nesse desenho que está na tela, tem esta bola, sendo que de um lado é a nossa identidade do nosso eu, da nossa consciência, e do outro lado é o Saturno, que fecha o ciclo da nossa estrutura mental. Então, na nossa estrutura da personalidade, a estrutura da nossa personalidade tem a consciência do eu, tem o pensamento no Mercúrio, tem os sentimentos e os desejos no Vênus, tem as emoções na Lua, tem as ações em Marte, tem, agora ficou já mais longe do eu, Júpiter, são como a gente vê o mundo, a nossa estrutura, a expansão mental além do nosso ego, que fica aqui o nosso ego. E o Saturno é o máximo do alcance da nossa personalidade consciente. Mas nós temos também um lado inconsciente, um lado intuitivo, um lado inspirativo, que são os planetas externos. Mas Saturno, ele fica assim, ele fica olhando, de um lado dele, olhando para a nossa consciência, para a nossa estrutura física, e outro lado, ele está olhando para a luz cósmica. Então, ele é metade consciência cósmica e metade estrutura humana, egoica. E ele que regula este limite de manter esta estrutura. Então, eu vou pedir para ler mais devagar, por favor. Ler devagar
e forte. O que fala sobre Saturno? Luiz, pode começar por você? O livro do Qual é a Haroldo. página? Qual é a página? No meu livro é página 94. 133 no novo. Naquele dos 4 elementos? Isso. 131. Ah, é. Um 3-1. 3-1. Saturno, né? Concentração? Não. Contração. É verdade. Contração, esforço. Tá, um momento. Essas palavras não são divinas. São palavras da mente do Arroio. Então, em vez de ele escrever estrutura, ele escreveu contração e esforço. Esforço para manter a estrutura. Contração para se segurar, para não sair deste ovo, para não sair deste ovo da personalidade. Então, contração e esforço. Continua. Impulso para defender a estrutura e a integridade do eu. Impulso no sentido da segurança e da defesa por meio da realizações. De Realizações tangíveis. Aqui tangíveis não diz. Na próxima linha. Então, vocês estão vendo que Saturno ele realiza impulso para defender a estrutura. Como ele faz isso? Porque ele está no limiar da consciência cósmica. Então, qualquer coisa que foge da estrutura dessa outra metade que eu falei, pessoal, humana, ele defende isso. Ele se preocupa com a estrutura, com a integridade da estrutura. Tá, depois, continua. Necessidade de aprovação social. Necessidade de apoiar nos próprios recursos e no próprio trabalho. Então, isso significa uma segurança que vem de autoconfiança. Então, uma necessidade de aprovação social. Quer dizer, onde Saturno, onde estiver, na casa que ele estiver, ou no signo que ele estiver, a pessoa vai ter a preocupação da integridade daquele signo, daquilo que aquele signo diz. Vamos supor, se Saturno está em Gêmeos, o que é Gêmeos? Gêmeos é o pensamento. Gêmeos é o pensamento. Então, quando Saturno está em Gêmeos, pessoa que tem Saturno em Gêmeos, esta pessoa leva o pensamento a sério. Ele não brinca com o pensamento. Ele leva o pensamento a sério. Ele se preocupa com o pensamento, com a retidão do pensamento. Se Saturno está em Câncer, o que é Câncer? Água. Família. Família. Então, pessoa que tem Saturno em Câncer, ele espera ou procura, tem necessidade de aprovação social, que ele está fazendo direito com a família, que ele está se comportando corretamente com a família, mantendo a estrutura da família. Então, pessoa que tem Saturno em Câncer,
ele se preocupa e tem medo de perder a estrutura da família. E assim por diante, com todos os signos. Então, continuação. Na próxima página, Bia, você quer ler? Oi, Com o microfone no lugar Tá me certo. ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não muito bem, coloca melhor. Oi, oi. Agora tá Agora tudo sim. bem? Sim. Vamos lá. Saturno contração. Peraí só um pouquinho que eu estava com a página na minha mão aqui. Ah, tá aqui. Desse é esse aqui, gente. Página 133. Isso. Esforço disciplinado, aceitação dos deveres e das responsabilidades, paciência, organização e confiabilidade. Então, vejam bem. Esforço disciplinado. Disciplinado. Para quê? Por esforço disciplinado de acordo à casa e o signo onde está Saturno. Então, a pessoa vai ter a disciplina e vai ter um esforço para manter a estrutura da... Vamos supor, se Saturno está na casa 10, o que é casa 10? Carreira. Carreira. Então, a Vai ser pessoa focado. ele vai ter preocupação constante com a carreira e ele vai procurar a aprovação social da carreira dele e ele vai ter esforço disciplinado e vai aceitar os deveres que ele tem Então, com outras palavras, ele vai ser uma pessoa responsável. Pode ser que ele vai sofrer por causa dessa busca de reconhecimento e de aprovação, mas ele vai ser uma pessoa que vai cumprir o dever dele, porque vai ser disciplinado, porque ele vai querer manter a estrutura ou manter o dever daquilo que ele foi incumbido. Isso aí se estiver bem aspectado, né, Zari? Se estiver mal aspectado, Se tiver mal aspectado, depende que aspecto, tem que ver que aspecto, porque lembra que existe hierarquia. um aspecto de Urano, por exemplo. Então, se tiver aspecto de Urano, aí, mesmo que ele quer manter a estrutura, ele vai ser rebelde. Ele vai se rebelar. Ele não vai respeitar. Rosário, eu posso dizer que é uma pessoa também focada, o esforço disciplinado é foco, né? É foco, mas foco de medo. Não é foco de vontade, que ele tem vontade. Ele vai ter vontade que é provocada por uma preocupação de medo. Nós vamos passar agora o Saturno nas casas e nos signos para analisarmos isso. Tem mais uma coisa aqui para ler, né? Sim, tem mais. Não, espera, outra coisa. Olha, aqui está escrito paciência. Ah, tá. Paciência. Então, vamos supor uma pessoa que trabalha com explosivos, ou com relógios, ou com um laboratório que precisa muita paciência, ele tem que ter Saturno muito bem colocado. Caso contrário, ele não vai ser capaz de executar, de ser um bom profissional. Quer dizer, onde é necessária paciência, quem cuida disso é Saturno.
controle sobre o tempo. Pronto, leia o próximo. Autolimitação através da confiança exagerada em si mesmo e da falta de fé. Rigidez, frieza, instinto de defesa, inibição incapacitante, medo e negatividade. Isso são expressão negativa de Saturno, Sim. quando ele está mal aspectado. Então, é rigidez, falta de fé, como Saturno é o regente de Capricórnio, é signo de terra. Então, ele quando Saturno, vamos supor uma pessoa que tem Saturno na casa 9, o que é a casa 9? Viagens para fora, Então, línguas, saber. Filosofia de vida. Filosofia de vida. Filosofia de vida. Então, quando Saturno está na casa 9, ele influencia diretamente o tipo de filosofia de vida que esta pessoa tem. E a filosofia de vida de Saturno é terra, quer dizer, é rigidez, porque a terra é rígida, é frieza, porque a terra é fria, e incredulidade. Incredulidade. Então, pessoa que tem Saturno na casa 9, geralmente não sempre, é uma pessoa incrédula. É uma pessoa que precisa tocar e sentir para crer. Pessoa que não, dificilmente acredita. Então, vamos supor, prestem atenção, se Saturno estiver fazendo conjunção ou mau aspecto com o regente da casa 9, estão acompanhando? O regente da casa 9. Se ele está aspectado por Saturno, esta pessoa também vai ser rígida no pensamento, nos conceitos de vida e incrédulo. Fala de novo, Zari, por favor. Se o Saturno estiver conjunção. Se Saturno estiver com aspecto, vamos supor, em conjunção com o regente da casa 9, que é da filosofia de vida, Tá. ou se Saturno estiver dentro da casa 9, a pessoa vai ser muito incrédulo, cético, uma pessoa cética. Uma pessoa que tem, inclusive, rigidez na maneira de pensar e de conceber a vida, de criar filosofia de vida. Vai ter dificuldade de mudar a filosofia de vida que ele já tem. A casa 9 ela é regida por Sagitário? Peraí. Sagitário. seja Posso fazer que uma pergunta? Zari, posso fazer uma pergunta? Sim. É meio boba, mas só para me esclarecer. Quando você fala, quando Saturno tiver aspectado, essa palavra aspectado é quando ele está no signo? É isso? Não, quando ele tem um ângulo. Quando ele tem, Quando tem um ângulo. quadratura. Né? Tá bom. Desculpa. Sari, então ele é um limitador, na realidade. Ele é um limitador e uma rigidez. Não somente limitador, mas ele estrutura, ele procura manter a estrutura do jeito que está. Nem limita nem para mais, nem para menos. Ele é rígido.
rígido. É disciplina e autoridade também, né? É disciplina e autoridade, exatamente. A autoridade por quê? Porque ele que manda como tem que ser a estrutura. Por isso a autoridade. Então, por favor, lembram disso, que estou mostrando aqui com o mouse agora. Saturno está no limiar da personalidade humana. Esta é a personalidade humana, não a consciência cósmica. A personalidade humana do ego humano. Então, como ele está no limiar, a metade dele, ele controla esta personalidade, e a outra metade de cima recebe a luz cósmica. Por isso ele é metade divino, metade humano. Zari, seria interessante, então, pensar que o Saturno, ele influencia a parte da meditação da pessoa, da evolução para a parte da expansão da consciência cósmica? Ele influencia a expansão da consciência, porque ele torna rígido, por exemplo, o Júpiter que faz os teus conceitos mentais, de espiritual, de fé, etc. Se Saturno estiver junto com Júpiter ou com ângulo com Júpiter, ele vai influenciar nesta rigidez. Então, esta pessoa vai ter dificuldade de mudar as opiniões dele. Vai ser antifé. Se Júpiter é a fé, o Saturno é a antifé. É a rigidez. Então, a partir do momento que ele cria rigidez, ele tira flexibilidade, não é isso? Isso, exatamente. Então, ele, na realidade, não é tão positivo assim, ele é mais negativo. Não, depende do caso. Depende do caso. Se uma pessoa tem que fazer na vida uma atividade muito específica, rígida, que tem que seguir as leis direitinho, não pode sair da lei, tá? Então, Saturno é muito benéfico para isso. Mas esta pessoa não vai ter a flexibilidade, mas ele vai ser profissional muito bom. Ou se uma pessoa precisa ter muita paciência, por exemplo, um cirurgião, se os planetas que regem esta profissão dele, vamos supor que é Marte, vamos supor, se Saturno tiver bom aspecto com Marte, esse cirurgião vai ser muito bom cirurgião, porque ele vai ter paciência e não vai ser muito impulsivo. É contra-impulsivo. Eusari, Então, depende eu do li no caso. livro eu li que o Saturno no mapa indica desafio. Não. Desafio indica Marte. Eu li no livro de Arroio hoje. Pode me mostrar onde está escrito isso? Ô, Zari, Saturno é meio que o oposto de Júpiter, né? Mas não dá para chamar oposto porque é outra função. É outra função. Eu caí da aula, eu não ouvi o que o senhor falou. Então vamos ver isso agora na análise do... Deixa eu só, uma coisa que eu lembrei, Zari, que você sempre costumava falar, que Saturno é o máximo da consciência do ser humano. Não é isso? Isso. Saturno, como vocês estão vendo aqui este ovo, Saturno está aqui no limiar consciente, porque Saturno é o último planeta visível a olho nu.
E ele representa o pai? Saturno representa a autoridade, que geralmente é pai, mas tem muitas vezes que é mãe em vez de pai. Saturno representa a autoridade em casa. Autoridade. Então, vamos ver agora uma bola que vai representar Saturno. E vamos pôr Saturno na casa 1. Mas vocês têm que lembrar que casa 1 é como se fosse Áries, que o regente é Marte. Sim. Tá. Quem vai começar? Hermes, quer começar? Saturno na casa 1. Aí não é o caso do cirurgião, Zari? Como? Aí não é o caso do cirurgião? Não, não. Aliás, sim, você tem razão. Mas deixa primeiro Hermes começar a falar, que eu vou acrescentar isso depois. Então, a casa 1 é como eu me mostro na vida, né? Então, Saturno, eu acho que você é uma pessoa muito introspectiva, muito... Não. Não, De onde não? você falou? De onde você falou a palavra introspectiva? Nós não falamos nenhuma vez aqui introspectiva. Não vem no caso. Áries não é ação? Não pode Não. ser uma pessoa Áries é ação. Áries é ação. E a característica... Então, que Você é tipo de muito ação controlado, então. Controlado, muito bom. Uma pessoa disciplinada. Disciplinada, muito bom. Pode ser autoritária? Pode ser um pouco autoritária. Um pouco. Personalidade intensificada. O que é personalidade intensificada? Mais forte, mais forte. Mais ou menos. Eu não estou querendo colocar isso, porque quando vamos estudar os 3 planetas externos, aí vamos ver o que é personalidade forte. Por enquanto, não é o caso. Mais responsável, mais consciente. Responsável, é isso. Responsável. Saturno na casa 1, a pessoa é disciplinada, é responsável, é uma pessoa que exige de si mesmo. E pode dizer que é uma pessoa preocupada com a sua imagem, como ela se mostra? Exatamente. Pessoa preocupada com a própria imagem. Vai ser mais egoísta? Ou menos egoísta? Dificilmente será. Não, menos... Não, eu acho que vai ser menos egoísta, porque ele vai estar preocupado com a imagem dele. Não é que ele vai estar preocupado com cumprir os desejos dele. Vai sentir mais culpa, então? Com tanta responsabilidade, mais culpado e mais ansioso? Mais culpado, mais ansioso pode sentir, depende do caso. Mas é uma pessoa mais responsável, uma pessoa que pode assumir responsabilidade. É uma pessoa, vamos supor... Pode ter sofrido limitações. Desculpa, por exemplo, um empresário que quer admitir um profissional na firma dele, depende do cargo. Se ele vai ver que tem Saturno na casa 1, ele pode ter certeza que esta pessoa vai ser responsável. Sou eu. Pode ter sofrido limitações na infância? Olha o que o Arroyo falou aqui. Aceitação dos deveres e das responsabilidades. Organização, confiabilidade. E ele falou mais uma coisa aqui, Saturno. Necessidade de aprovação
social. Quer dizer, ele vai sentir, as atitudes dele vão estar de acordo com a necessidade de aprovação social. Ele vai ser uma pessoa muito direita, um pouco rígida também. Então, como ele tem essa consciência de certo e errado, ele tem essa obstinação, né, para fazer a coisa certa, ele pode se tornar uma pessoa mais forte e perseverante? Sim, pode ser forte e perseverante. Mas forte no sentido de exigir do próprio esforço, exigir dele mesmo. É determinado, né, para atingir uma meta e fazer alguma coisa. Olha, a posição do Saturno no mapa é muito importante e muito determinante. É muito forte. Ele mostra muito sobre o tipo da pessoa. Pode dizer que ele vai querer fazer as coisas sozinho. Vai. Sozinho ou vai querer dominar os outros? Não, dominar os outros só se estes outros são seus subordinados. Isso. Não é que ele vai procurar o domínio dos outros para que os outros façam o serviço. Não, sim, mas para fazer o que ele acha, para achar o que é certo, fazer o que ele acha que é certo. Então não necessariamente sozinho, né? Ele pode trabalhar em equipe e ser um líder, né? Se ele vai trabalhar em equipe, coitados da equipe. Vai massacrar. Ele vai exigir deles. Ele vai saber exigir deles ele vai ter a preocupação da estrutura social ou dos deveres que ele foi incumbido, estão trabalhando com ele, então todos têm que cumprir esses deveres. É porque se ele é exigente e rígido com ele vai ser com os outros também, né? Exatamente, exatamente. É muito importante Saturno no mapa, muito importante. Vamos lá. Seu Zari, ele pode ter sofrido limitações na infância? Por quê, hein? Não. Por que na infância? De onde você tirou a infância? Não sei, eu li no Arroio hoje. Não, isso aqui é possibilidade remota, não é coisa central. Nós estamos estudando as coisas, princípios centrais. Depois, cada um, se quiser enriquecer o conhecimento, leia outros livros, mas quando você vai ler o livro que diz uma coisa assim, você tem que ir buscar e entender por que ele está falando infância aqui. De onde ele tirou infância. Porque, senão, eu não aceitaria para mim, eu vou escutar a opinião de uma pessoa, mas não é que isso é normal do Saturno. Zari? Sim. O Arroio fala aqui, né? Impulso para defender a estrutura, a integridade. Aí ele fala aqui, impulso no sentido da segurança e da defesa por meio de realizações. Até agora eu estou lendo, eu não estou conseguindo entender o que ele quer falar. Isso quer dizer que quando ele vai ver uma coisa que não está de acordo, ele vai procurar realizar esta coisa, ele vai atrás, não vai ficar quieto, vai fazer as coisas. Então ele é um cara prático, assim, então. Um cara prático. Ele não fica na teoria. Lembram por que é prático? Porque Saturno rege Capricórnio e Capricórnio é terra. E terra é prático. Sim. Tá. Eu sei que a gente não está falando de signo agora, mas se Saturno na casa 1, que é Áries, e ele tiver, na verdade, na casa 1 tiver Capricórnio, que é o signo que Saturno rege, as características ficam mais enfatizadas, é isso, Zari?
Isso, muito mais enfatizadas. Mas Agora, isso para qualquer um, né? Isso para qualquer um, né? lembram que casa 1, o signo natural da casa 1 é Áries. E Áries é impulsivo, é guerreiro. Então, se Saturno estiver lá, ele vai ser menos impulsivo e menos guerreiro. Vai ser ponderado. Tá. Saturno na casa 1 é pessoa ponderada. Muito bom. Então, a gente pode considerar que em todos os signos, a característica do Saturno vai ser de impor limites ao que a casa regente ou o signo regente contrário tem. Ele vai ser o cara que vai chamar atenção. Sim. Não sei se vai chamar... Pode chamar atenção, sim. O ponto de luz, assim, ó, cuidado. Não sei se de luz, pode ser de sombra. Porque ele pode ser depende dos aspectos e do signo, ele pode ser uma pessoa muito fúnebre, ou sério demais, ou frio demais, rígido demais, paciente demais. Cada coisa tem os dois lados. O sentido, entendi. Mas Saturno tem que ser muito bem estudado. Saturno na casa 2. A casa 2 é os valores, né? As posses. Então, vai exacerbar... não vai ser uma pessoa... Mas aí tem os dois lados. Ou ele vai ser um limitante da pessoa... dos valores, de não ser uma pessoa gastadora, que vai ter o controle, querer ter o controle do dinheiro, dos bens. Lembra o que nós falamos, que Saturno mantém a estrutura. É econômico. Então, ele vai ser controlado sobre gastar o dinheiro. Dificilmente ele vai ser disciplinado com o dinheiro, estruturado. Vai procurar manter a estrutura. Dificilmente ele vai fazer um investimento de alto risco, por exemplo. Vai fazer uma coisa mais... Ele não vai fazer investimento de alto risco. Ele vai ser uma pessoa mais poupança. Agora, a mesma coisa que se Saturno não estiver na casa 2, mas ele estiver fazendo aspecto com o regente da casa 2, a mesma coisa. Que é touro. É Vênus. Touro. O signo é touro e o regente é Vênus. Vênus. Então, de acordo com o signo que está na casa 2, se Saturno fazer aspecto com o regente da casa 2, ele também não vai fazer investimentos arriscados e ele também vai querer manter a estrutura financeira dele e ele vai ter medo de sair da estrutura normal dele. E também vai buscar atividades que dêem uma rentabilidade melhor, né? Ele acaba sendo mais materialista? Vai ser mais materialista, mais incrédulo na sorte de ganhar dinheiro. Não compra por impulso também, então ele evita desperdício. Evita desperdício. Ele vai ser mais estruturado, mais disciplinado. Saturno na casa 3. Ele vai ser muito responsável em relação aos irmãos, ou em relação... É verdade. Verdade. Vai se responsabilizar pelos irmãos.
Isso, vai se sentir responsável pelos irmãos. Pelos irmãos. Que mais? Ele não sente mais desconfiança e age de uma forma fria com os irmãos? Como é que? Se ele sente mais desconfiança, ele é mais rígido. Sente mais desconfiança de que coisa? Isso, como é a casa que está falando que é dos irmãos, tudo, acaba desconfiando mais dos irmãos ou de tudo, de modo geral? É uma pessoa mais fria, rígida? Não. Ele não vai desconfiar dos irmãos, mas ele não vai acreditar facilmente nos irmãos. Ele vai querer ver para crer. É mais cuidadoso, né? Mais cuidadoso, mais disciplinado, mais consciente. Pode ser mais distante por esse fato de ser mais... Ele mais distante porque é mais frio. Vai ter relacionamento frio com os irmãos. Ele vai ser uma pessoa comunicativa, consciente, preocupado com a comunicação. Não, agora a respeito de comunicação, vai ser o quê? Pior comunicação. Ele vai ter controle. Ele vai medir as palavras. Preocupado. Vai ser responsável pelas palavras. Vai ser responsável pelas palavras. Poucas palavras. Vai limitar as palavras. Poucas defender palavras. O que pensa. Como? Defender o que pensa, o pensamento dele. É. Uma mente estruturada. Mas não é mais na casa 1 isso, que defende mais o que pensa? Esse aqui ele presta mais atenção ao que os outros dizem? Fica atento. Não, mas aqui a casa 3, casa 3 é casa de gêmeos, de pensamento. De comunicação. Então, a comunicação dele, ele vai ter limite na comunicação. Ele vai ter... reservado, mais reservado. Reservado e controlado na comunicação. Por exemplo, eu acho que Saturno na casa 3 não vai poder ser uma pessoa, um orador fluente. Ele vai poder ser muito responsável no que ele fala, crítico. Vai medir as palavras, mas vai ser mais frio, mais controlado e com medo de falar demais. Não gosta de gente tagarela. Não gosta de gente tagarela, isso mesmo. Quem tem Saturno na casa 3? Ninguém. Todo mundo aqui gosta de gente tagarela, então. E gosta de falar. Vamos ver, Saturno na casa 4. Eu tenho Saturno na casa 4. Eu também. Que perigo. Eu também. Luiz, você também? Também. Eu também. Nossa Senhora, gente, que isso? Nós somos muito responsáveis com a família. Muito ligado à família? Responsável é possível. É a base de tudo na vida. A família, ou preocupados com a família. Muito conservador. Mais conservador. Mas Saturno na casa 4 indica uma autoridade no lar. Isso. Eu acho emocionalmente rígido, né? Um lar rígido, né? Um ambiente rígido. É um ambiente mais... Eu sou uma autoridade. Mais disciplinado. Em relação aos pais dele, né? Um dos pais, né? Agora, imagina que esta pessoa vai crescer e formar uma família dele, e ele tem Saturno na casa 4, ele que vai ser a autoridade e a preocupação no lar dele, e ele vai fazer uma família, um lar mais rígido. Mais frio, né? Também. Mais frio também. Eu acho não acho, não. Vitória, você tem Saturno na casa 4? Não, meu tá na 8. Eu acho que eu sou rígida nas tradições, mas fria não. Acho que eu sou doce demais. Mas fria não no sentimento,
nós não estamos falando sobre sentimentos. Para ver sentimentos, você tem que ver Vênus e tem que ver a Lua. Aqui nós não estamos falando nem da Lua, nem de Vênus. É rígido na estrutura, né? Então, essa Rígido na frieza é o quê? estrutura. Na disciplina. Na disciplina, isso. Isso. É legal todo mundo entender que, na verdade, a gente está falando da característica nas casas. A gente não está vendo como ele está aspectado, né? Todas as outras influências. Por enquanto, é o mundo, é o ideal, né? Eu preparei umas mapas. Eu preparei uns mapas para depois a gente analisar junto. Então, nós vamos ver agora... Ari, só uma coisa. É que eu li uma frase no livro aqui, eu só queria comentar isso. Ele fala assim, ó, preocupado em relação à velhice na casa 4. Saturno tem a ver isso daí ou não? Olha, isso casa de família? Isso aqui é uma tradição, para considerar a casa 4 como... de acordo com a posição do planeta, é o fim da vida. Ah, tá. Ué, mas não é lá na casa 8? É aqui na casa 4? Não, a casa 8 é morte. Ah, não tá. é fim da vida. É velhice. Então, não, isso já é um detalhe mais... Saturno na casa 5. Casa 5. Filhos. Eu quero todo mundo participar. Eu quero tudo. Quem não está falando nada? O Vitório. O Vitório. A Bia não está falando nada. A Natasha não está falando nada. Não fala, eu estou falando sim. Ô, Valquíria, só porque você pensou na casa 12, você não vai querer falar nada? Pode falar aí. Eu sou na casa 5. O que eu tenho na 12? Meu Saturno está na casa 5. Lua. Então fala, Bia. Fala, Bia. Casa 5, Saturno, eu sou... Não você. Eu quero saber Saturno. Eu, tá certo. Não. Filhos está na casa 5, não é, gente? Isso. Não. Não é? Tá, filhos está. Então, eu sou muito rígida eu sou, não, né? A pessoa que tem o Saturno na casa 5 é muito rígido com os filhos. Muito restritivo. Muito restritivo com os filhos. Sim. Procura manter os filhos numa estrutura social de acordo com a mentalidade dele, correta. Além de filhos, gente, eu esqueci. O que é casa 5 mesmo, além de filhos? Criatividade. Criatividade, isso. O amor que você dá. O amor que eu dou para os outros. Então, mas a criatividade, Osari, se for analisar a criatividade, o Saturno ele vai cercear a criatividade, ele não vai dar muito asas para a criatividade, por exemplo? Olha, praticidade. Ele não vai dar muito asas na criatividade. Ele não vai dar muito asas na criatividade, mas para você analisar a criatividade de uma pessoa, você tem que ver também o regente da casa 5, o signo da casa 5 e os aspectos. Saturno não é a única coisa que tem que olhar. Mas a presença de Saturno na casa 5, ele limita um pouco a criatividade. Ele torna a criatividade mais séria, mais austera. Isso que o Hermes falou também é certo, não é? De que ele vai praticar mais a criatividade. Ele precisa aprender a ter mais liberdade, né? E desenvolver mais criatividade. Ele tem que aprender, não nasce... O que eu falei é que eu acho que, com relação à criatividade, ele vai dar
um sentido de praticidade à criatividade. Isso. Entendeu? É isso sim, para isso. Uma criatividade prática. Isso que eu falei. É inseguro, Zari? O quê? Quem tem Saturno nessa casa é uma pessoa mais insegura com relação à criatividade, a brincar, a ser leve, é uma pessoa mais insegura? Ele vai procurar, na criatividade dele, ele vai procurar como chama essa palavra? Esqueci a palavra. Ele vai procurar a aprovação social. Vai procurar Mas isso em todas as casas. Não, aprovação social para quê? Para a criatividade? Não entendi, Zari. Ele vai procurar a aprovação social da criatividade dele. Ah, tá. De qualquer maneira, isso é um fator limitativo. Ele é travado na criatividade, ele é medroso, né? Um pouco, vai se segurar um pouco. Mas, como eu falei, tem que estudar os outros fatores sobre a criatividade tem que ver o regente da casa, onde está e qual é a... Se torna mais melancólico aí, por esse medo da criatividade, de brincar? Pode, mais austero, pode, mais melancólico, pode ser. Ele pode criar um método, uma estrutura para através disso, sempre criar alguma coisa assim nesse sentido. Isso, e por que ele vai montar essa estrutura? Para ele não ter medo de errar e de fugir do padrão pré-estabelecido por ele. Entendi. Saturno na casa 6. O serviço leva o trabalho muito a sério? Leva o trabalho muito a sério, muito bom. É super exigente, além de levar o trabalho a sério, mas faz as coisas de uma maneira muito eficiente, não eficiente, não sei, mas dedicada. Dedicado, prático. Prático. Porque um dos motivos vai ser aprovação social, segundo motivo, medo de errar, porque ele vai assumir aquilo que ele assumiu, ele vai querer cumprir o que ele assumiu. Pode ser uma pessoa preocupada com a saúde? Também sim. Também. Agora, eu conheci algumas pessoas, amigos meus, com Saturno na casa 6. E eu posso dizer para vocês que pessoas que têm Saturno na casa 6 são pessoas doentes de trabalhar. São excessivamente trabalhadores. São muito exigentes no trabalho. Eles exigem muito de si mesmos no trabalho e se tiver alguém trabalhando com eles exigem das outras pessoas que estão juntos. É uma pessoa muito trabalhador, muito sério no trabalho. Workaholic. Uma mula. Quem tem aqui Saturno na casa 6? Ninguém é trabalhador aqui só. Ninguém é mula. É tudo folgado. Meu filho tem. Então, mas eu conheci de perto algumas pessoas com Saturno na casa 6 são extremamente doentes para trabalhar. Muito trabalhadores. Essa coisa não de ser doente, mas são meio paranoicos com doença, faz um monte de exame o tempo inteiro, estão sempre preocupados com a saúde? Pode ser, sim. Pode ser também. Hipocondríaco? Não, hipocondríacos não exatamente, mas eles vão ter preocupação com a própria saúde. Porque eles vivem estressados, que nem mula trabalhando, fica tudo doido, né? Deve ficar querendo fazer exame o tempo inteiro. Pode ser. Saturno na casa 7.
O Ivaldo é 7. Muito exigente com o outro? Preocupado com o que o outro pensa? De Se si prepara mesmo? para morrer. Não, pensa por quê? Por que você falou a palavra pensa? Porque Não, é sério isso. Não pode usar termos que não estão que não estão ligados com o que estamos falando, com o planeta. Pode ser muito exigente com o cônjuge? Exigente com o cônjuge, tudo bem. ter a aprovação da outra pessoa, é isso que eu tinha pensado. Como é que é? Que quer ter a aprovação da outra pessoa. Isso, que vai procurar a aprovação do cônjuge. E para questões profissionais também, quer dizer, ele tem uma coisa positiva, tanto para o amor como para a questão profissional. Ele tem compromisso com isso. Não, ele vai levar a sério qualquer tipo de sociedade ou casamento. Vai levar muito a sério. E vai procurar manter uma estrutura rígida na sociedade ou no casamento. Nunca Por se exemplo, se você tiver um sócio que tem Saturno na casa 7, este sócio vai ser muito exigente. O Ivaldo, tá vendo? Só me enche o saco, que eu tenho que brigar com ele. Não, pode analisar isso, é verdade. Tudo bem. Desconfiado, Zari? Pode estar desconfiado também. Pode estar desconfiado porque ele quer manter a estrutura, porque ele leva muito a sério esta união, esta sociedade, vamos dizer. Mas ele também vai fazer essa sociedade ou esse casamento só quando ele tiver plena certeza que que realmente vai funcionar, é isso? Ele é exigente com esse Não, tipo ele é exigente do cônjuge, mas ele também é exigente dele mesmo. É isso que eu estou falando. Ele é exigente primeiro dele mesmo. Ele só vai entrar numa sociedade ou fazer um casamento quando ele tiver plena certeza que isso vai dar certo. Alguma coisa É bem provável isso. Saturno na casa 8. Ixi. Fala, Vitória. Valor. O meu é na casa 11. Tô brincando. Cuida com responsabilidade do dinheiro do outro? Sim. Sim. Quem tem Saturno na casa 8? Eu tenho. Mundana. Você Minha tem? filha tem. Eu tenho. Então, cuida... Como você falou, Márcia? Cuida com responsabilidade do dinheiro do outro. Sim, muito, muito bom. E muito tem bom. uma abordagem séria do sexo? Tem abordagem séria do sexo. E é preocupada nos relacionamentos. É uma E pessoa não muito flexível. Também. Agora, o sexo, ele nem sempre se solta completamente. Ele procura manter uma estrutura, um controle, tem medo de expandir. É travado. Então, pode estar um pouco travado. Depende dos aspectos que ele tem. Mas ele tem um potencial de resolução de conflitos também. Potencial de resolução, sim, verdade. Por quê? Porque ele procura manter a estrutura social. Então, qualquer conflito sai da estrutura social. Ele vai lutar por isso, para manter. Saturno na casa 9. Ortodoxo na abordagem. Desconfia de novas ideias. Desconfia de novas ideias. Muito bom. O que mais?
É rígido na filosofia de vida. Rígido na filosofia de vida. Que mais? Pessimista. Pessimista. É Muito incrédulo, bom. porque a casa 9 é da fé. Incrédulo. Tem ideias avançadas com relação ao funcionamento? Não tem ideias avançadas. É retrógrado. Pô, Saturno avançado? Saturno é super rígido. Ele não tem ideias avançadas. Ele procura manter a estrutura do jeito que está. Tem medo de mudar, tem medo de sair da zona de conforto. Tem medo de sair. Beleza, muito bom. Mas pode também ter uma fé ortodoxa? Pode. Super. Pode. Aquilo que ensinaram desde criança, para ele, isto vai ser a verdade. Ele não é buscador da verdade. Ele é materialista cético, uma pessoa cética. Que só segue a tradição, o dogma que foi criado. Também a tradição dificilmente vai seguir. Ou seja, ele não pensa sozinho. Eu conheço uma pessoa já. Olha você aqui. Saturno na casa dele. Só uma coisa, a casa 9 é o longe, né? Então, a questão de viagens, essas coisas. Então, se tem Saturno na casa 9, provavelmente a pessoa nem vai querer fazer esse tipo de coisa, não vai querer viajar. Ele vai ter dificuldade de você convencer ele. Tá. Ele vai sempre para o mesmo lugar. Saturno na casa 10. Cara chato. Uma pessoa que gosta de responsabilidade? Gosta? O que quer dizer gosta? Gosta que aquele procura responsabilidade? Não. Não gosta de responsabilidade, mas ele é uma pessoa que assume responsabilidade e procura cumprir a responsabilidade. Leva até o final. Leva até o final e é preocupado com a responsabilidade. Tem medo de não conseguir. Ele é um pouco rígido no progresso profissional dele, no progresso, como se chama? De carreira. De carreira. A menos que ele trabalhe numa dessas profissões que requerem muita paciência, né? Isso, beleza, Luiz, beleza. É isso. Por exemplo, Saturno na casa 9 é bom para uma pessoa que precisa ter paciência na atividade dele. Mas esse Precisa ter incrédulo paciência. A pessoa que precisa ter disciplina. É isso, Saturno na casa 10. Esse incrédulo que vocês falaram, o que é? É incrédulo de não ter fé, é isso? É incrédulo de materialista, uma pessoa que acredita depois de tocar, depois de ver e tocar. Inverso de espiritualista, sei, é ver para crer. Tá. Zari, e o fato de na casa 10 ser Capricórnio, que é o signo que ele rege, tem alguma coisa a mais em relação a isso ou não? Ele vai estar preocupado vai estar preocupado com o progresso profissional dele, com o progresso e a subida profissional dele. Ambicioso. Ambicioso. Vai ser ambicioso porque é materialista. Então, ele vai querer realizar a estrutura social dele. Ele valoriza honestidade, integridade?
Em tudo que faz, né? Que ele faz. Sim, valoriza. Valoriza porque dentro da estrutura social. Então, vamos ver agora Saturno na casa 11. E é leal com os amigos? Leal com os amigos. Pode ser que tenha amigos mais velhos? Exatamente. Como o pensamento dele é tudo isso que nós falamos de preocupação, de seriedade. Então, é um pensamento mais velho, mais adulto. Então, mais maduro. Então, ele vai se harmonizar com amigos mais de idade. Osani, mas na casa, eu li no livro que na casa, tudo bem que eu sei que a gente está na casa 11, mas só voltando um pouquinho, na casa 7, também Saturno na casa 7 também pode se ligar a um relacionamento com pessoas mais velhas. Então, É verdade. É verdade isso, verdade. O casamento, ele pode ter casamento com pessoa muito mais de idade dele. Ou então de uma pessoa que tem pensamento mais maduro. Isso por conta do estilo do Saturno, então, tanto para amigo quanto para relacionamento, e talvez... Sim. Sim. Por conta da estrutura, né? De ser, para manter a estrutura. Tá. Zari, eu tenho Saturno na casa 11 graus de peixes. Ele é 11 ou ele considera como 12? Não, se ele está na casa 11, tem que ver o seguinte, isso que você falou agora mostra que você não entendeu ainda uma coisa básica. Não. Tem que ver... Espera, vou mostrar um mapa. Onde começa a casa? Deixa eu mostrar um mapa e explicar isso para todo mundo. Ana, olha. Professor. Olha, tá vendo esse mapa? Tá. Olha, tá vendo aqui o Sol? 12 graus. Tá 12 graus. E esta linha, que linha é esta? É a linha do horizonte. Do descendente. Vitório, que linha é esta? É a cúspide. Vitório, estou perguntando Vitório. É a cúspide. Cúspide do quê? Do Sol. Do Sol. Não. Da casa 7. O Sol está na cúspide da casa daí, não tá? Não, me responda a pergunta. Tá. O Sol está em que signo? Está no signo... Não estou vendo o signo. Tá. Aí... É que ele está dirigindo. Você está dirigindo, Vitória? Não, já parei de dirigir. Estou bêbado mesmo. Em Capri. Capricórnio. Vou passar a cola para o... Vitória, em que signo está o Sol? Deixa eu falar com Vitório. Capricórnio. Depois de Sagitário, Capricórnio. O Sol está 12 graus de Capricórnio. Isso. Eu não quero saber outra coisa aqui, nada. O Sol está 12 graus de Capricórnio. Acabou. Ponto final. O Sol está em... A casa é 6, ponto. Agora, aqui, esta linha é o quê? Horizonte. A cúspide. Horizonte, muito bom. Aqui é o ascendente, não é? Certo. E o que é aqui? Aí é o signo dele, tá? O Sol está aí. Não. Esse que é o teu problema. Esse que é o teu problema. Esta linha é a cúspide da casa 7. Está vendo o 7 aqui escrito? Não é da 6, é da 7. A 7 é aqui. Aí a 6. 6 é aqui, escrito 6. Essa aqui começa a casa 7.
Mas não me interessa isso. O Sol está em Capricórnio, está escrito aqui claramente. Certo. Agora, o Sol está em que casa? 6. O Sol está na casa 6, mas está no fim da casa 6. Certo. Porque a casa 6 começa com 14 graus. Certo. E o Sol está com 12 graus e meio. Isso. Então, quando está menos de 5 graus, perto da cúspide, próxima à cúspide, ele já influencia esta casa. Então, eu considero que o Sol estaria na casa 7. Isso. Mas ele continua em Capricórnio. Então, Zari, complementa essa informação falando de Mercúrio, que está na casa 7 e está em que signo? Então, Vitório, por favor. É. Em que signo está Mercúrio aqui? Olha Mercúrio. Capricórnio. Capricórnio. Quantos graus? 29. E quantos graus tem um signo? 30. 30. Quer dizer, ele está no último grau de Capricórnio. Certo? Certo. Uhum. Mas ele está em Capricórnio. Não me interessa que está no último grau. Ele está em Capricórnio. Ele não pula para outro signo porque está no fim do Capricórnio. Enquanto está escrito 29 graus e 17 minutos de Capricórnio, Mercúrio está em Capricórnio e ele se comporta conforme Capricórnio. Não é o caso do Sol, que também está em Capricórnio, mas ele já se considera em outra casa. Em outra casa, não em outro signo, outra casa. Tá, então se eu fosse olhar, no meu caso, se o Sol tivesse aí, eu teria que falar que ele está na casa 7, então. Me fala onde... Eu considero que ele está na casa 7 e não na casa 6. Porque ele está 12 graus de Capricórnio, é isso? Com Mercúrio não é a mesma coisa, Zari? Ele não pode se considerar que ele está na casa 8? Não, porque, olha, porque Mercúrio está a 29 graus. Então, tá e a casa 8 começa com 4 graus. Então, tem 4 graus. Tem 5 graus completos. Tá. Se tivesse então, 4... Se tivesse 4, já estaria influenciando a próxima casa. Tá bom, então ali como o Sol está a 12 graus e o Capricórnio está a 14, tem menos de 5, então ele é considerado como ele estando na casa 7, influenciado pela 7. Isso. Agora entendi. Muito bom. Então, no meu caso, que eu tenho Saturno na casa 11, a poucos graus já do outro lá, então eu considero ele como casa 12. Isso. Mas o signo é o mesmo. Tá. Tá, então... Saturno... Qual é o signo, Vitório? Não, na casa 11 está o meu Saturno, só que ele está a 11 graus de peixes. Então ele é peixe, ele está na casa 12. E o casa 12 está quantos graus começa? 15. 15, está 4 graus. Então ele já está no final da casa 11 e já está influenciando a casa 12. Então, quando eu fosse ler meu mapa, eu não leio o Saturno na casa 11, eu leio o Saturno na casa 12. Pode ler nas duas casas. Pode ler que está na casa 11, mas está mandando influência para a casa 12. Tá. Nós já falamos de Saturno na casa 11? Não. Pouca coisa. Não falou. Tá, então vamos falar de Saturno na casa 11. Os amigos mais velhos. Tainá, isso. Os amigos mais velhos. Casa com pessoas mais velhas. É muito rígido com os objetivos que tem, os planos. Isso, muito bom. Preocupado com os objetivos. Preocupado com os objetivos, preocupado com os amigos. Com os amigos. Não reconhece a espiritualidade?
Não, de onde você tirou a espiritualidade aqui? Na casa 11 não tem, não é uma casa espiritual? Não. Não, 12 que é. É casa de comunicação. Ele é casa de grandes estruturas sociais, de fraternidades, de gente, de amigos, de associações. Então, esta pessoa pode trabalhar com associações e ter responsabilidade com associações, assumir responsabilidades estruturais com associações e tem capacidade de montar estrutura social disciplinada em associações. Se sente responsável pelos amigos? Também. Aqui onde eu estou lendo, ele diz que tem uma diferença entre a criança e o adulto, né? Que a criança prefere se isolar um pouco mais e pouca interação social. E quando adulto, tem uma inversão, não inversão, mas não é tão isolado. Mas isso é uma análise muito remota, que você não vai usar isso muito em interpretação. Tem necessidade de ser reconhecido pelo grupo, pelos amigos? Tem necessidade de reconhecimento do grupo, sim. Tem medo de sofrer rejeição? Agora vai falar tudo. Pode ser. Agora, Saturno na casa 12. Essa sou eu. Tá. Consegui identificar nada. Tendência a se isolar. A única coisa que... Tendência a se isolar? Pode ser? Pode ter uma certa influência nisso. Aqui fala que é uma casa de limitações, então intensificaria isso, Zari? Isso. O Júpiter aí? O Júpiter não, desculpa, Netuno. O Saturno. Saturno com o Netuno, né? A casa 12. Peixes, Netuno. Tem muito sentimento de culpa? Medo de errar? Medo subconsciente. Medo dos próprios problemas subconscientes. E medo de frustração também ou não? Medo de frustração. Medo de forças ocultas? Do desconhecido, né? Pode ser também. É uma coisa um pouco abstrata. Que relação teria com as vidas passadas? Autoridade, mas tem que ver os aspectos que Saturno tem. Tem que ver os aspectos aqui para falar de outras vidas. Eu tenho um aspecto com Mercúrio. Mas que aspecto? É um semi-square. 45 graus. Tá, não vamos considerar isso. É um aspecto pequeno. Tá. Mas isso significa que você teve problemas de autoridade. O teu pensamento você não aceitou muito as autoridades em outras vidas. Por isso, eu sei que era nessa, com o pai, não? Com o pai, ou com a autoridade, ou com alguma autoridade. Bom, vamos ver o que diz Arroyo sobre Saturno na casa 12. Pode alguém ler isso, por favor? Palavra-chave é circunspecto. Morbidamente sensível.
Você tem uma tendência a se isolar ou a viver com um constante desejo de retrair-se. Gosta da solidão. A sua criatividade flui quando trabalha sozinho, mas isolamento demais pode levar à solidão e ao medo. Como você se preocupa com a respeitabilidade e os costumes aceitos, tende a manter os seus problemas guardados no íntimo. Isso pode levar a uma atitude: a vida está contra mim. E é preciso que cultive uma visão otimista e a esperança no futuro. Abandone as atitudes egocêntricas e aprenda a servir a humanidade ou as pessoas que lhe estão próximas. Com aspectos desfavoráveis, seu pai pode ter desaparecido bem cedo da sua vida. Não, mas isso... Mas não concordei com isso, não. Gosta da solidão? Não gostei disso. Onde está isso, Tainá? Isso está no... Qual o nome, gente, do livro? O vermelhinho? Básico. Isso. Saturno da 12ª não casa. Gostei. Não, Também tem não. que ver arroio. Mas você falou arroio, por isso que eu não estou entendendo nada. Gosta da solidão, de trabalhar sozinho? Não. Onde Esse está não sou arroio? Saturno Esse não nas sou eu, casas. Mas em qual página que está? Tem que achar. Mas está pelas casas no arroio? Não tá, desculpa, está no curso básico de astrologia do Marte. Não gostei disso, não gostei. Achei que era Eu não arroio. gostei, não. Pode ler Saturno, mas tem que ser na casa 12, porque tem no arroio aqui. Hã? Que página? Pode ler, Zari? Pode, se você achou, pode ler. Não, mas não é na casa 12, é Saturno como um todo aqui. Eu não achei no arroio. Não, na casa 12. A perseverança pode no fazer arroio- com que a pessoa vença problemas e atinja suas metas, porém um dos principais Onde você viu desafios isso? é aprender Gente, a mas lidar aonde com que tá as isso? Uma das formas de receber ajuda nessa trajetória é desenvolver a consciência superior e sensibilidade. A meditação é um bom caminho para quem quer chegar ao destino correto. O que você está lendo? Eu estou lendo Saturno na casa 12. Mas que livro? Qual No livro? curso básico. No É. curso básico. Não tem, não. Arroio não tem, não. Ai, achei que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não gostei. O que o arroio fala no livro das normas práticas, na página 131, que é o capítulo que fala das diretrizes da interpretação para a posição por casa de cada planeta. Ótimo, leia isso. Então ele fala o seguinte: em qualquer casa que Saturno esteja, é aí que a pessoa pode sentir estabilidade, estrutura, satisfação profunda e o sentido da vida. Nesta área da vida é preciso trabalhar e assumir responsabilidades e aceitar a pressão como algo necessário que plasma o caráter. Esta casa representa, invariavelmente, uma área de experiência particularmente importante para a pessoa. Em qualquer casa que ele esteja. Uou! Mas tem no livro sobre casa 12? Não. Não. Tem sobre o que faz em qualquer casa e tem nos signos. Os planetas nos signos. Por exemplo, o regente da casa 12 é peixes, não é? Sim. Então, tem Saturno em peixes, tem. Mas se o meu Saturno está em Áries... Então, leia Saturno em peixes. Saturno em peixes. Procura firmar-se e preservar-se, transcendendo as limitações da personalidade e unindo-se a um ser, grupo ou ideal maior. A ânsia de esquivar-se da realidade pode retardar ou interferir com a aceitação de deveres e responsabilidades, ou o excesso de temor, ou o conservadorismo pode frustrar a concretização das visões transcendentes. A compaixão curadora
e a empatia se expressam pelo esforço disciplinado e a rigidez se dissolve através desse esforço dadivoso. Necessidade de expressar a própria sensibilidade e as próprias emoções e de disciplinar a atitude evasiva para se sentir estável. Precisa confiar nos próprios recursos espirituais, tornando exequíveis sua visão superior e seus anseios. Muito bom. Com outras palavras, tem que meditar um pouco sobre isso mais profundamente. Onde Sobre você leu Saturno. isso, Hermes? Você leu isso, Hermes? 97. Página, isso está no Na 97. Normas Práticas, Do Arroio? página 97. Ah, esse eu não tenho. Por isso que eu falei que eu Página tive dificuldade de 97 da interpretar normas Saturno. práticas.